Nicola queria saber sobre Roger Guedes no Corinthians, é verdade? Renan, ele tem contrato até a metade do ano que vem. Eu acho que o Roger Guedes vai ser um assunto bastante comentado na próxima temporada, mas é mais provável, mais plausível que essa possibilidade se torne real na metade do ano que vem, e não em janeiro, tá bom? O Valber Almeida, Nicola, o Fagner já disse que prefere ficar no Cruzeiro. Você tem novidades sobre isso? Valmer, acho difícil que ele continue por lá. Hoje, depois da lesão, dá para dizer que o Fagner é a terceira opção do elenco do Cruzeiro para essa função, né? O William é titular absoluto e vai muito bem. O Cauã, perdão, foi comprado do Atlético Paranaense, pagamento de 10 milhões de reais, e deixou ótima impressão no jogo contra o Sport, do seu primeiro jogo como titular. Acho pouco provável que o Cruzeiro permaneça com o Fagner para o próximo ano, especialmente porque, para que o Corinthians o negocie de novo, o Corinthians vai querer condições bem melhores do que as primeiras, né? Nesse contrato atual, faz com que o Corinthians pague mais da metade do salário do Fagner. O Fagner ganha hoje na casa dos 850 mil reais por mês, e cerca de 500 mil são pagos pelo Corinthians, o restante é pago pelo Cruzeiro. Para que o Fagner fique, no mínimo, o Cruzeiro vai ter de assumir 100% dos salários. E não tem nenhuma lógica você pagar 800 mil reais por mês por um lateral que vai ser o terceiro jogador da posição. Leonardo Barbosa, boa noite, Nicola. Transferbom, alguma previsão? Nenhuma grande novidade em relação ao Transferbom. A verdade é que o Corinthians não tem pressa para a solução dessa questão. Mais do que não ter pressa, hoje o Corinthians não tem dinheiro para resolver esse problema, né? Deixa eu tentar colocar um pouquinho mais para frente. Isso, que aí a gente consegue tirar esse. Acho que vai ficar até menos feio, né? Boa, aqui, ó. Boa. Então, o Corinthians não tem grande pressa para resolver esse problema, até porque não tem dinheiro, tem outras prioridades em relação a quitações, né? Você tinha perguntado também sobre o Maicon. Deixa eu até ver quando é que acaba o contrato do Maicon certinho, mas o que eu ouvi de uma pessoa que trabalha para o Maicon é que se o Corinthians quiser ficar com o Maicon, a tendência é que ele acabe por permanecer no clube. O Maicon está emprestado só até 31 de dezembro. Para renovar esse contrato, na teoria, haveria necessidade de autorização do Shakhtar. Mas como a Ucrânia segue em guerra com a Rússia, basta que o Maicon ative mais uma vez aquela cláusula de guerra, que obrigaria o Corinthians a pagar mais 500 mil euros de empréstimo. O Corinthians não fez a quitação dos 2 primeiros empréstimos, até por isso se transformou em um processo na FIFA, mais um, mas aí era só aumentar essa dívida, tá? O contrato do Maicon no Shakhtar é até dezembro de 27, tá? Então não tem nada a ver até a metade do ano que vem. Ele renovou o contrato lá no Shakhtar, tem vínculo até dezembro de 2027, e o Maicon, enfim, tem jogado num alto nível por lá. Roberto Cristiano, Éder, o Guilherme Lavez. Boa noite, Nicola. Chegando agora, notícias do Timão. Guilherme, deixa eu só contar um pouquinho sobre o que rolou numa reunião entre o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o pessoal da Magalu. O Stabile tem se reunido com todos os atuais parceiros do Corinthians. E a Magalu, que havia comprado a Netshoes, é responsável por cuidar da loja virtual do Corinthians. Tudo que é feito de venda online passa pela Magalu e por consequência, pela Netshoes. E assim como fez com outros parceiros, o Stabile se reuniu com o pessoal para dizer, estamos pedindo mais dinheiro, a gente entende que o valor do Corinthians aumentou e a gente quer que vocês, para continuarem com a gente, melhorem a condição do negócio. O pessoal da Magalu ficou de dar uma resposta, não existe nenhuma possibilidade de venda de name rights para Magalu ou qualquer coisa do gênero, tá? O que pode acontecer, além desse reajuste proposto pelo Stabile, é de um patrocinador para o time feminino. Esse foi um pedido do presidente do Corinthians. Há alguma verdade nos valores dos name rights que o Corinthians quer pelo estádio, que vemos na imprensa? Vê uma luz no fim do túnel para o Timão? Jefferson, vamos começar pelo final. Eu acho que o Corinthians só se tornará verdadeiramente organizado no momento em que virar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, e passar a ser organizado, o administrado de forma profissional, por gente especialista em cada um dos ramos. Você vai pôr no departamento financeiro o melhor cara desse departamento no mercado. Você vai trazer para a parte jurídica o melhor especialista, para o futebol o executivo que mais capacidade tiver demonstrado, enfim. Por essas e outras que eu acho que o Corinthians virando SAF, o Corinthians tem tudo para explodir. Importante registrar que quando você vira uma SAF, você passa a ter uma série de vantagens do ponto de vista de dívidas. Por exemplo, a Lusa. A Portuguesa tinha uma dívida superior a 500 milhões de reais. Com a recuperação judicial, a dívida da Lusa caiu em 70%. Se isso acontece com o Corinthians,
Corinthians vai faturar mais e vai ter sua dívida despencando. Enfim, daria para imaginar um futuro bem promissor. Você ainda perguntou sobre o valor do name rights. Hoje o Corinthians fatura 15 milhões de reais por ano. O valor de fato ficou defasado. Um baita acordo na época da pandemia, no momento de dificuldade, hoje dá para dizer que ficou baixo. E o Corinthians sonha com pelo menos 50 milhões de reais por ano. O grande ponto, Jefferson, é que todas as propostas que apareceram foram de casas de apostas. E para que o Corinthians feche o name rights com uma casa de apostas, ele precisa que essa casa compre também o patrocínio master. E aí o pacote fica extremamente caro. Não dá para você ter uma bet no name rights e uma bet no patrocínio master. A multa para quebra do contrato do patrocínio master é de 30 milhões de reais. A multa para quebra do contrato de naming rights é de 70 reais. Só de multa, a parceira precisaria desembolsar 100 milhões de reais. E isso torna a coisa mais inviável, né? O Rony Lima, boa noite, Nicola. Ramon Dias quer Carrilho, Angeleri e Romero. Será que sai esse negócio? Então, Rony, acho que foi o Samir quem trouxe essa notícia, né? Sobre o interesse do Carrilho. É real, ele gosta demais do Carrilho. Inclusive, foi o Ramon e o filho dele, o Emiliano, que contrataram o Carrilho para o Corinthians. Eles haviam trabalhado juntos lá nos tempos de Arábia Saudita. Sobre Romero. Romero teve bons momentos com a camisa do Corinthians sob o comando do Dias. Acho que é bastante plausível que, de fato, essa possibilidade de negociação aconteça. Até porque o Romero tem contrato com o Corinthians somente até dezembro e está fora dos planos da diretoria. Romero que ganha na casa dos 900 mil reais por mês. Sobre Angeleri, o contrato se encerra em dezembro, mas tudo indica que o Angeleri vai renovar com o Corinthians. Tá? A relação dele hoje com a diretoria é boa, ele deixou uma boa expectativa. Hora de falar sobre o Corinthians, com uma história para lá de maluca. Você sabe que o Santos Laguna processou o Corinthians e conseguiu a condenação do Timão, 41 milhões de reais. Exatamente por conta desse processo que o Corinthians está impedido de inscrever atletas, certo? Pois saibam que lá no México e aqui no Brasil começou a especulação de que o Santos Laguna quer contratar Memphis Depay e que a oferta ao atacante holandês giraria na casa de 5 milhões de reais por mês de salário, além de 54 milhões de reais de luva. O que dá para imaginar que no Santos Laguna o Memphis Depay teria um salário superior aos 6 milhões de reais de custo que ele tem hoje no Corinthians. Importante registrar que o Santos Laguna não pretende pagar qualquer compensação financeira ao Corinthians pelo negócio. A expectativa do Santos Laguna é de que o Memphis consiga uma rescisão de contrato de forma amigável com o Timão para se mudar para o México. Pois bem, antes de Santos Laguna e Corinthians se degladiarem por conta dessa questão da compensação, é importante dizer que o Memphis Depay não tem nenhuma intenção em trocar o Corinthians pelo futebol mexicano. Ele já havia sido procurado pelo Pachuca, também com uma oferta financeira bem interessante, e recusou. A ideia do Memphis é continuar no Corinthians até o fim do contrato, na metade do ano que vem, ou então voltar para o futebol europeu. Como ele tem bastante dinheiro a receber no Corinthians, são, além de todos os salários, 17 milhões de reais atrasados, que vão ser quitados somente até fevereiro do ano que vem. A tendência é que o Memphis fique por aqui até a metade do ano, quando vai aguardar por propostas do futebol europeu. Como o vínculo dele está perto do fim, a partir de janeiro, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato para sonhar em voltar para o futebol europeu. Memphis Depay, que nessa data FIFA marcou mais um gol pela seleção do seu país. Ele começou o jogo contra a Malta na reserva, entrou na etapa final e definiu o placar por 4-0. Já são 53 gols marcados com a camisa da Holanda. Hora de falar sobre o Corinthians e o Timão a caminho de uma dívida de 3 bilhões de reais. O último balancete divulgado pelo Corinthians nesta sexta-feira, referente aos 7 primeiros meses do ano, indica que, na oportunidade, o Corinthians já tinha uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Vou repetir, em julho, a dívida do Corinthians já era de 2 bilhões e 700 milhões. Você deve estar se perguntando isso, Nicola, e agora em outubro? Não há nenhum balancete mais recente do que esse de julho. Mas, a julgar pelo crescimento da dívida corintiana, dá para cravar que é grande a chance de o Corinthians bater 3 bilhões de reais de dívida na virada da temporada. Importante registrar que nos 7 primeiros meses do ano, o Corinthians havia registrado um prejuízo de 103 milhões de reais. Para completar, explicar como é que funciona essa dívida de 2,7 bilhões. São 655 milhões com a Neoquímica Arena e outros 2 bilhões e 50 milhões de reais com as demais dívidas.
Só para completar, esse caos financeiro que se estabeleceu no Corinthians, com os números que eu passei, são anteriores a 2 condenações na Corte Arbitral do Esporte. 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelos Félix Torres e mais 44 milhões de reais com Matias Rojas. Essas condenações já causaram punições ao Corinthians, Timão que tem outras 4 condenações na FIFA que ainda não se transformaram em punições definitivas porque aguardam o julgamento da Corte Arbitral do Esporte. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.